Da semana, que é cuidados com a nossa casa. Às vezes passa batido alguns detalhes na nossa residência em todos os aspectos. E essa semana a gente pegou para a gente falar um pouco mais a respeito do que a gente pode fazer para manter o nosso ambiente melhor. Mais cuidado, mais agradável. E às vezes alguns erros que a gente comete aí inconscientemente, que se a gente tiver uma noção, a gente para de cometer esses erros e melhora a situação. Para a gente começar, nós trouxemos uma convidada para falar de um assunto que eu acho que todo mundo tem esse problema. Não tem um ser humano, ou tem ou já teve, ou vai ter, que é rato, barata, pulga, carrapato, formiga. Formiga cortadeira ninguém merece. Ninguém merece. Coitado, né? Das flores das nossas mães. A gente demora tanto tempo para fazer o jardim, aí você dorme com a planta bonita, quando você acorda tá só o cotoco, não tem mais nada lá. Né? Então é horrível. Por isso nós temos... Primeiro mandar um abraço pro Hudson, da Gomes, dedetizadora, que gentilmente falou, não, Kiko, nós vamos mandar nossa bióloga lá para explicar para dona de casa, explicar alguns cuidados. Quem que nós estamos recebendo, Anderson? Pois é, Kiko, a gente tá aqui com a Fabiola Bento, ela que é a bióloga lá da Gomes Dedetizadora, e ela trabalha nessa área aí há 10 anos já, tá? Ela formou pelo FMT e é especialista em controle de pragas, então ela é super aí... né, gabaritada para estar falando sobre esse assunto com a gente, e a gente sempre traz aqui especialistas, né, para estar falando, trazendo informação para os nossos ouvintes. Eu quero primeiramente desejar um bom dia para você, Fabiola, e agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo de vir aqui conversar com a gente um pouquinho. Bom dia a todos. Eu que agradeço essa oportunidade, porque a gente consegue melhorar o âmbito aí do nosso trabalho, né? Porque, como eu falei para você, Anderson, o nosso trabalho é um trabalho integrado. Então, quanto mais a população tiver informações, fica melhor para a sociedade onde nós vivemos, para nossa casa, né, para o nosso dia a dia. E é uma coisa que o Kiko comentou agora há pouco, que todo mundo passa por isso. Tem algum tipo de... Todo mundo passa, gente, não tem exceção. A bióloga passa por isso. Eu passo por isso, acabei de dar aqui o exemplo do que tinha acontecido na minha casa. Nós vamos pegar por partes aí, só vou aproximar um pouquinho mais o microfone lá, Anderson, dela, até porque tá dando um pouco de microfonia. Vamos lá, então, começar por partes. Nós vamos começar pelo pequeno para ir pro grande, tá? Nós vamos começar na questão de formiga. Todo mundo tem problema de formiga em casa. Desde aquela formiga do açúcar, que é aquela preta. A doceira, né? Ela não pica ninguém e tal, mas ela é chata. Ela vai pra dentro do açúcar, ela infesta mesmo aquele trem. Existe alguma maneira de você, claro, evidente, controlar essa formiga sem inseticida? Sem inseticida? Tem sim. Nós trabalhamos então com controle integrado. O que é isso? É a parte, não é só chegar, vou pegar alguém e passar veneno. Não é. Temos os cuidados do dia a dia que vão influenciar na vida da existência dessas pragas, né? Nós chamamos as pragas de sinantrópicas. O que significa? Que elas vivem da condição que nós deixamos para ela. Então, quanto menos condições nós deixarmos para as pragas viver no nosso ambiente, na nossa casa, no nosso comércio, então vai ter menos a presença delas ali naquele local. No caso açúcar, por exemplo, você tá sempre com ela numa vasilha tapada... A gente chama ela de doceira porque ela é atraída mais por produtos doces, mas não é só isso. A formiguinha, ela vai se alimentar de qualquer resquício de alimento que você deixar ali, até mesmo de um guardanapo sujo ou de um copinho com restinho de café. Ela não precisa de grandes quantidades de alimento, então vai ser um papel de bala que você esqueceu em cima da pia, né? Então são coisas muito pequenas. Então, se nós interferirmos nisso, às vezes você fala, é só minha lata de açúcar, é só onde que eu guardo os doces? Não. Vamos observar de onde ela está vindo. Ela está se alojando numa rachadura na sua casa, ela está vindo do rodapé, ela está vindo do lixo lá de fora. Ela tem que ter um ninho, pois né? Então, a gente observa tudo isso quando chega numa residência, né? Dá uma olhada, eu vou, olho, vejo de onde que elas estão vindo e falo para a pessoa. Às vezes, uma acomodação do lixo ou uma louça que você deixa na pia durante a noite, sem lavar. Né? Daí atrai mais, você pode ver. Essas pragas são a maioria de hábito noturno. Tá, então vamos lá. Pra gente ter esse tipo de praga em casa, o primeiro passo é o seguinte, a gente tem que deixar alguma coisa pra comer. Pra ela sobreviver ali é porque você tá deixando uma condição pra ela comer e o local pra ela morar. Se ela não tiver comida, ela vai ralar peito. Ela vai procurar outro local que tenha comida pra ela. Tá, mas aí a gente entra no outro problema. A miserenta da formiga cortadeira. Essa aí não tem como, porque você tem uma planta em casa, alguma coisa... A formiga cortadeira realmente ela é um problema maior. Por quê? Nós temos um ninho ali no nosso jardim, na nossa horta, mas por baixo da terra, gente, no subsolo, ela tem uma
escalada de ninhos ali, ela faz um trajeto muito maior do que aquilo que nós vemos, né? Então, ela ali, você vê às vezes uma boca, 2 bocas de ninho, mas por baixo, no subterrâneo, ela tem uma estrada, um caminho, uma fazenda ali de baixo. Então, o que a gente trabalha daí com a cortadeira? A cortadeira não tem jeito, ela vai estar na horta, na plantação, no eucalipto, no jardim, ela aparece. Então, nós trabalhamos daí, tem que entrar com inseticida, né? Não tem jeito. Aí não tem jeito. Aqueles granulados funcionam? Funciona. O que acontece? Na época da seca, principalmente. Na época da chuva, ele acaba molhando e perde a eficácia. Então, a gente faz o quê? Porque aquele granulado, a formiga, ela vai carregar para dentro do ninho. Você tem que colocar longe do ninho, né? Coloca mais ou menos perto, né? E daí ela vai carregar e vai levar para dentro do ninho, onde tem lá as outras formigas ninfas, e vão todos ser contaminados, ela vai levar por toda a extensão do formigueiro, né? Então não é só passar o veneno ali na boca do formigueiro que você vai matar só aquelas que estão ali. Não que... Porque você já viu aquelas fazendas de formiga? Sim, é daquela Elas maneira são que já muito viu. organizado. Uhum. Elas são muito organizadas, realmente. E é um problema, a tal da formiga. E um detalhe, gente, vocês podem achar assim, mas falando de formiga, isso não sou eu que estou dizendo, a Organização Mundial de Saúde que diz. O maior transmissor de infecção hospitalar é a formiga. É verdade. Você pensa, mas ela tem alguma doença no corpinho dela? Não, a gente chama a formiga e baratas vetores mecânicos. Por quê? Os lugares que elas andam têm agentes patogênicos, bactérias, micro-organismos que são contaminantes. Então, elas vão passar lá naqueles locais e depois vão carregar nas patas, no corpinho dela, aqueles agentes patogênicos. E daí ela passando ali no local, né, hospitalar ou no local de alimentação, depois a gente levando a mão à boca, né, até mesmo comendo o alimento que ela passou em cima, no caso de um medicamento ou de um aparelho médico, então vai estar contaminando com certeza. Você falou no terror da dona de casa, eu acho que talvez até mais que o rato, a barata. A barata. Porque, na verdade, as pessoas não têm, acho que medo, tem um nojo, né? Não, mas quando ela abre asa, dá medo. Dá um sustinho, né, Barata gente? não Quando ela alça o voo dela. Barata não poderia ter asa. Deus não deu asa à cobra, mas deu a barata. A barata. Gente. E é impressionante, lá em casa eu fico imaginando, deve ter um baratão daquele gigantão lá embaixo, só jogando baratinha, porque não pode sair, surgir tanta barata ao mesmo tempo. E tem desde as pequenininhas até as maiores. Então, gente, assim, um grande erro que as pessoas pensam, vê essas baratinhas e falam, é o filhotinho. Não é. Nós temos 2 espécies muito comuns nas residências e no comércio, que é essa barata grande, nós chamamos barata de esgoto, que voa, e essa baratinha pequenininha, que é a Blatella germânica, a gente chama baratinha de madeira, de ela cozinha. se infesta, né? E a pequena é até pior do que essa maior, porque ela entra em locais tipo aparelhos eletrodomésticos, interruptores, canaletas, e o controle dela acaba sendo mais difícil. A grande infestação, ela se dá por quê? A barata, ela tem um ciclo de reprodução muito curto e também ela vai do estágio de ninfa a adulta na questão de 30 dias. Eita! E quanto tempo ela vive? Ela vive em média 2 anos. E ainda tem longevidade. E nessa faixa de vida dela, ela vai pôr ovos aí por umas 20, 25 vezes. E é barata pra caramba. Porque a barata, daí, gente, vocês já devem ter visto na casa de vocês, chama ooteca. Fica atrás dos móveis, debaixo das gavetas, uma cápsulazinha que a barata coloca os ovos dentro. Então, ali dentro daquela cápsula, você fala, um ovo de barata. Não, aquilo ali é a cápsula onde tem 25, 30 baratinhas ali dentro. Santo Deus da misericórdia. É uma ninhada. E para controlar essas baratas, infelizmente, é no inseticida. Quando tem uma grande infestação, gente, não tem jeito. Você já tem que entrar, né? A gente entra com as 2 coisas. Medida preventiva, que vai ser as orientações para a dona de casa, as orientações para o comerciante, quanto a acomodações de lixo, melhoras na higienização e acomodações dos alimentos. E entramos daí com a parte de inseticidas, né? Nós temos vários tipos, em spray, em granulados, em gel, para atender a necessidade daquela praga, né? Esses inseticidas são feitos de maneira estudados a biologia de cada praga, então, e as formulações de acordo também com a necessidade de cada uma se alimentar. Os antigos, eu gosto muito dos antigos. Eu não sei se é porque eu sou antigo também, eu gosto dos antigos.
Eles tinham algumas fórmulas de fazer aquelas misturas com erva e passar na casa. E realmente funcionava. Há também alguma maneira, Fabíola, Ajuda, sim. de você fazer essas coisas mais naturais? Usava cravo da Índia, que tem um... Porque o cravo da Índia tira qualquer tipo de cheiro da face da terra. Nunca vi ninguém jeito. Se a sua geladeira estiver podre, você pode colocar cravo da Índia lá dentro que ele chupa o cheiro. Não, é verdade. É impressionante. Não, essas orientações dos antigos são válidas e a gente respeita muito e ainda considera. Por quê? Se eu tenho meu ambiente já higienizado, limpo, e tô com formiguinha, né? E eu quero passar ali um pano com cravo, canela, né? Que é um cheiro mais forte e espanta um pouco as formigas, né? Então, ela não vai matar a formiga, ela não é veneno. Ela vai, de repente, tirar daquele local, espantar. E se for uma população menor, pode até mesmo não ter mais na sua casa, se você mantiver esses cuidados, né? Um outro problema que nós temos, Anderson, e a dona de casa sabe disso, eu acho que talvez, sério, gente, de todos os insetos, é o pior de todos, na minha humilde opinião. Pior do que o rato, pior do que a barata, pior do que a formiga. São as moscas. E elas são por temporadas. Ela é meio temporão. Tem época, na época da chuva principalmente, Jesus apaga a luz, cara. É verdade. Não dá pra você controlar. E aí, o que você faz? Você automaticamente passa veneno, aquela coisa toda, e ela bota aqueles ovos. Se você não tomar cuidado, vira aqueles bigatos. Olha, é um inferno na Terra. Anderson, na época da chuva, a gente tem uma maior população de mosca, por quê? Porque forma aquelas poças de água, né, em qualquer canto, assim, no chão, e elas acabam depositando seus ovos ali na beira daquelas poças de lama. Na poça de água. Você pode observar, assim, daí você vai ver, esse que você chamou de bigata, que são as pulpas delas, ficam ali. Então, elas acabam nascendo em qualquer lugar. E o ciclo da mosca, gente, eu acho que é um dos mais rápidos dos insetos. Por quê? Se você deixou um alimento lá na sua casa, e ela vai e deposita os ovinhos, né? Vocês já viram aqueles ovinhos bem pequenininho, branquinho. Até a tarde, gente, ela já vai passar uma metamorfose e já vai virar... Os bigatos. Isso. As larvinhas, É muito rápido. Muito rápido. Daí, então, a gente fala que 48 horas eu já tenho uma mosca adulta voando novamente. Santo Deus. E aqueles negócios que a gente via, até que hoje já estão acabada. Faz pss, a mosca vem e bate no negócio assim. Pss. Aquelas armadilhas eletrônicas, né? Aquilo lá funciona. Olha, até que aquilo é nojento, né, funciona, mas daí então, por causa desse aspecto assim, não muito legal, né, meio nojento, não se utiliza mais esse tipo de armadilha. Antigamente tinha na lanchonete, você tava comendo e fazia bzz, aí você olhava assim, mais uma música que a gente utiliza hoje, né? No comércio a gente tem as armadilhas luminosas, né? Os insetos, principalmente as moscas, são atraídas por aquela claridade daquela lâmpada especial e atrás dela existe um refil de cola. Então a mosca fica grudada ali, não causa nenhum cheiro e nenhum barulho, nada. Atrai ali, né, para distante do alimento. E acaba morrendo dessa maneira. Pois é, tinha uma só com um comentário. Em sítio, minha tia sempre tiveram um sítio, chácara assim, e tem muita mosca, principalmente à noite, pernilongo, né? Aí eles fazem aquelas armadilhas com uma garrafa PET com água embaixo, assim, da lâmpada, que realmente a luz atrai, né? E elas caem e morrem afogadas, fica ali. Sim, nós utilizamos também com um produto que chama a base de feromônio da própria mosca, atrai a mosca, são objetos assim parecidos com uma garrafa, né? E que tem esse líquido no fundo. Atrai a mosca ali pelo cheiro. A mosca, gente, ela voa até 2 km atrás de um cheiro, tá? Nossa! Então, que olfato, hein? Jesus amado. Então, às vezes você fala, gente, comecei a cortar a carne e já tá com mosca aqui. É verdade. Até 2 km ela sente o cheirinho e se manda atrás daqui. Nessa época da seca agora, de julho, agosto, até final de agosto, a gente não tem tanto problema com mosca. Começou a chuvarada, começa. Aí é um Deus nos acuda. Existe alguma coisa mais natural que, sei lá, que disfarce o cheiro pra mosca não vir tanto? Olha, não. Gente, não existe não, infelizmente. É só mesmo a higienização, o máximo possível. Sabe? Mas essas misérias vêm até na casa, se você não deixar nada, deixar tudo limpo, passar álcool, é pra ela vir no álcool. É porque assim... Elas são terríveis. Tem que ser observado. Nós não temos só uma espécie de mosca, gente. Nós temos aí a mosca da fruta. Quando começa a manga também a gente tem bastante problema, né? Aquelas maiorzinhas, meio colorida. Tem essa mosca doméstica, que é a pretinha, aquela que a gente tem dentro de casa. E tem aquela mosca varejeira, né? Que vem atraída por, né, coisas em putrefação já. Então, às vezes você fala, mas na minha casa não tem nada. De onde aparecem essas moscas? Será que...
ali por perto, no seu vizinho, alguma pessoa não está, né? Ou tem uma condição ali que ela está vivendo, tem que dar uma olhada, observar para ver o porquê dessa presença ali naquele local. Alguns anos atrás, quando Sinop era movida aos motores da CEMAT, na época, e a gente tinha um índice de criminalidade muito baixo, graças a Deus. No máximo era roubar o chinelo da porta de casa e olha lá. Né? A gente colocava aquelas telas verdes na janela. Horrorosas, né? Mas ela era funcionava. Horrorosa, mas ela era de uma utilidade extraordinária. Mas as telas verdes são utilizadas. Hoje já tem umas mais bonitinhas, gente, de outros materiais, tá? Mas principalmente em cantinas, fazenda, onde o fluxo é maior de alimentação, restaurantes, é utilizado. É uma grande saída você colocar essas telinhas, porque daí a gente consegue até passar o produto, né, o inseticida naquela tela, e a horas que elas sentarem ali, porque ela virar mesmo com o cheiro do alimento, né? Então ela vai sentar ali e ela vai morrer. Então dessa maneira a gente consegue controlar. Então você pega assim, num restaurante, uma cantina, a gente trabalha com várias formas de controle. Orienta a fazer uma proteção com tela nas janelas, coloca a armadilha luminosa para atrair também, às vezes o feromônio e ainda a aplicação do inseticida líquido em alguma superfície. Para você ter uma ideia, Anderson, da capacidade que essas moscas têm, até em locais onde você tem aquela cortina do ar-condicionado que joga muito forte, que elas não conseguem entrar ali, mas elas entram. Elas entram e conseguem ir até o açougue. Gente, a cortina de vento é extraordinária. O que eu vi uma vez? Tava num frigorífico, tinha uma cortina de vento para impedir as moscas de entrarem ali. Daí, gente, a cortina de vento, você sabe, né? A maior força dela é de cima para baixo. Então, o que as moscas faziam, gente? Eu observei as moscas no chão, passando, andando de a pé, velho. É verdade, as moscas de a pé atravessam aquilo ali. Gente, porque daí embaixo não era forte o vento, né? Uhum. E elas conseguiam passar andando. E a gente acha olha a capacidade, a gente acha que só o ser humano é inteligente. É burro uma ova. Por isso que eu falei. Ela falou porque a gente fui ver essa situação da mosca. Por isso que a gente acha a mosca horrível, terrível. Por quê? Porque ela é muito rápida. Ela de manhã ela bota ovo, quando amanhã já tem outra mosca voando. É horrível. E elas de a pé, elas derrubam, elas inventaram a maneira de passar por aquela cortina de vento que é muito forte, elas não passariam de jeito nenhum. Elas descem, aterrissam, vai a pé, atravessa a cortina de vento, decola e vai embora. E aí vai para onde? Onde tem o cheiro mais forte. Lá no alimento, fruta, na carne, né? Onde que você está preparando o alimento, às vezes tem um resto de sangue, né? Um resíduo ali maior. E é ali que elas gostam de ficar. Fabiola, a gente tá falando dessa questão de formigas, moscas ainda e baratas, né? O Wesley, ele fez uma pergunta aqui, o Wesley Mitchell, ele disse que ele sempre passa periodicamente inseticidas nos cantos da casa dele, né? Na tentativa de evitar a aparição dessas pragas. Ele perguntou se isso é recomendável, se é certo, se isso pode prejudicar, ou se existe um tipo de inseticida que pode estar sendo colocado regularmente dentro de casa, porque isso é um veneno, isso prejudica a saúde, né? Sim, gente. Até mesmo quando nós vamos fazer a aplicação, né? Nós recomendamos ali um vazio de animais e de pessoas, né? Por um determinado tempo, de acordo com o princípio ativo do produto. E assim, Wesley, você pode estar utilizando alguns produtos, sim. Só que o que acontece? Tem que ter esse cuidado, né? Se você tem crianças em casa, se alguma pessoa pode ter alergia, se você tem algum animal que pode também, né? E tem uma coisa também, Wesley, assim, se você ficar utilizando o mesmo produto, mesmo princípio ativo daquele produto durante vários meses, o que acontece? As pragas acabam criando uma certa resistência àquele produto. É isso que eu ia perguntar. Você vai no mercado, bom, eu vou colocar como exemplo, vai no mercado, a primeira coisa, antes de comprar qualquer coisa, você vai lá e pega SBP, Randall, já joga no carrinho. Se eu ficar usando muito esse produto, as moscas, os pernilongos vão se acostumar com ele? Sim, então algumas espécies elas criam resistência, principalmente baratas e formigas. E daí o que nós como, né, profissionais da área, a gente faz um rodízio, né? Um certo tempo aplica um princípio ativo e depois outros, né? Mas quem está falando, até comentei com o Anderson antes, é o mesmo produto que a gente compra no mercado? Você pode ler o mesmo princípio ativo, só que são concentrações diferentes, né? Quantidades. Então, a maneira de se aplicar, né? Então, nós trabalhamos com concentrações maiores, né? São produtos já especializados para empresas dessa área, né? Então, é uma concentração maior, né? Mas são produtos que já, assim, a indústria já tem trabalhado nisso, gente, quase não tem cheiro.
Tá? São bem seguros para ambientes internos e até em hospitais, UTIs, a gente consegue fazer a utilização. A Viviane fez uma pergunta e eu vou pegar a pergunta da Viviane e vou fazer ela de uma outra maneira, Viviane. Nós vamos falar sobre o pernilongo para depois a gente passar para os ratos. Que é o pernilongo, além dele não ficar cantando no seu ouvido, ele chupa seu sangue. É outro bicho terrível. Existe algum controle permanente ou só temporário com inseticida no local? Ou tem como eu ter um controle, tipo assim, permanente de eu não ter mais ele naquele local? Gente, não tem, né? Infelizmente não tem. Inseto alado, né? Os voadores, é muito difícil de controlar, tanto as moscas como os mosquitos. No caso dos mosquitos, o que acontece? Nós temos ali a fêmea, que vai sugar o sangue durante a noite, e temos o macho. O macho vai ficar ali, quanto a maior quantidade de plantas você tiver ao redor da sua casa, mais mosquitos você vai ter. Você pode observar isso. Eles vão ficar ali na planta porque os machos sugam a seiva das plantas durante o dia. Eles se alimentam da seiva da planta. E é só as fêmeas que vão estar sugando o sangue durante a noite. Só que bicho. Então, chacoalha a sua plantinha lá, que você vai ver sair um monte de mosquitinho de lá. Então, o que acontece? Vamos fazer uma pulverização. Você contratou para fazer na sua casa para mosquito. Trabalha com fumacê, com inseticidas líquidos, que tem residual, pode até ficar na planta por algum tempo, mas você tem a necessidade de molhar a planta também. Sim. Então, assim, a gente não dá garantia desse tipo de serviço, não tem como dar. E aquelas propagandas que a gente vê, periodicamente, você coloca o negócio na tomada, fique livre dos insetos para o resto da sua vida. Pá, põe na tomada. Aquilo funciona? Funciona um pouco, gente. Pro resto da vida, não, né? É um pouco ajuda, né? São, assim, produtos também para dentro de residências, quartos, você pode utilizar. Mas não tem uma eficiência, assim, total. O que funciona? Mas ajuda. Ajuda. Ele controla, não elimina, Ajuda, né? Isso. São medidas que ajudam. Tanto também, tipo, no finalzinho da tarde, 5 horas, fechar as janelas da sua casa, né? Começar a fechar para não entrar, porque a hora da revoada deles é bem cedinho e de tarde. Olha então, aí, ó. Eles vão estar entrando nessa hora para dentro da sua residência. Né? Então, uma residência que fica com janela de quarto aberta muito tempo... E eles não gostam de ambiente frio, né? Não, você pode ver quando você liga o ar-condicionado... Cai fora. Né? Eles caem fora. Você quer... Eu peguei lá em casa um truque. Para não passar veneno no quarto. Você coloca o ar no 16 e deixa gelar mesmo o quarto. Depois você entra para dentro e coloca ele no 23. Você não vai ter pernilongo. Se você não fizer isso, deitar, ele já vem. Sanguinho. Né? É horrível. Eles não gostam de ambiente frio, Anderson. Mas não gostam. Então, por isso que nós chamamos aqui o Mato Grosso do paraíso das pragas, né, gente? Porque calor é o que não falta aqui. Agora nós vamos para o terror das sertanias, os ratos. E esses bichos parece que ele brota da terra literalmente, né? Você pode construir uma casa, pode estar morando sem ninguém do lado, pode estar tudo povoado do lado, você pode fazer o que você quiser. Do nada vai aparecer rato. E quando você vê você pode saber que não existe um só. Existe muito mais do que um, é isso mesmo? Então, os ratos, nós temos aí 3 espécies de ratos domésticos que nós consideramos. Existe muito rato por aí, gente, mas os que vão na casa da gente são 3. O camundongo, aquele pequenininho. Esse é o mais esperto. Esse é o safado. Esse é o gerre dos ratos. Isso, fica dentro do fogão, ali dentro do guarda-roupa, nas gavetas. Ele mora ali na sua casa e está se alimentando das condições que você deixa ali para ele. A gente dá até nome para ele. Pois é, vira até um amiguinho, né, gente? E nós temos aí o rato de telhado, que quando você escuta barulho no forro, Eu tô tendo esse problema lá em casa, gente. Eu vou deixar bem claro. Eu tô até conversando com a Fabíola como é que nós vamos resolver esse problema lá em casa. E eles vêm pelo esgoto mesmo, pra morar no seu telhado. Ele não quer nada, só quer morar no seu telhado. Já é seu inquilino lá. Não paga aluguel. Se pagasse aluguel pelo menos por cabeça, aí ficava massa. E nós temos a ratazana, gente. A ratazana é aquele rato um pouco maior, que faz toca, né? Do mato, né? Rato do mato, que a gente fala, faz toca, ele mora nas tocas. Mas eu tava comentando pro Anderson, os roedores, eles podem girar até 60 metros em torno do seu ninho, da onde ele tá morando, à procura de alimento. Então, às vezes, você pode pensar, na minha casa não tenho nenhum rato morando. Mas ele pode passar por aí à noite. Só para se alimentar só para se alimentar. E se o gato vê aquela ratazana, ele corre. Porque é maior que o gato. Só o rabo daquele bicho é maior que o gato. Sim, nós temos ratazana que chega até de meio quilo, gente. Sim, ele é gigantão, velho. Ele é gigantão. A gente chama de rato do mato. Eles são bem agressivos também. Eles são violentos. Eles se atacam. E os gatos, cai fora dele. Os gatos gostam dos pequenininhos e tal, que eles ficam brincando lá, aquela coisa toda. Mas da ratazana, o gato não encara, não. E eles são grandão.
Já os cachorros encaram ele. Os cachorros gostam. Os cachorros gostam das ratazanas. Então por isso que é bom você ter um gato e um cachorro em casa, né? Agora vamos lá. Como controlar essas pragas? Gente, o rato, ele é um animal também, assim, nós falamos, rato é burro? Não, o rato é um pouquinho inteligente. Ele vive numa sociedade, junto com os demais ratos ali Pelo que você falou, ele é muito inteligente. E ele também vai viver das condições que nós deixamos para ele. Eu costumo dizer que são ali os 4 As. Abrigo, alimento... Água e... Ai, meu Deus, qual que é o outro? Ar. Não, é água, alimento, abrigo... 3 As, gente, vamos simplificar até o final a gente lembra Depois do quarto. Eu lembro do quarto. Mas olha só, o que significa? O rato, gente, ele tem que beber água todos os dias, igual o ser humano. Tá? Então, ele tá bebendo água aonde na minha casa? Uma goteira, um cano que tá vazando água. Na chuva é mais fácil, né? Ele consegue cortar um cano do telhado? Consegue. Gente, olha, os ratos, ele não tem só necessidade de comer. Os dentes dos roedores não param de crescer. Então, ele tem necessidade de gastar os dentes dele, porque senão o dente ia ficar maior do que o corpo e ele não ia conseguir se movimentar. Então, além da necessidade de comer, de alimentação, ele tem essa necessidade de roer. Então, ele vai roer cano? Vai roer cano, rói parede, que for mais mole, algum material, rói sofá, rói eletrodoméstico, fiação. Né? Nós temos aí problema em fazendas, fiação de máquinas caras. E ele não toma choque, esse morfético? Então, porque acaba... Ele pode tomar algum choque, né? Mas daí não volta mais ali. Mas aquele que ele vê que não dá para tomar choque, porque ele acaba comendo só aquela capinha do fio, né? Não morde diretamente ali a fiação de dentro. Ele arrói aquela proteção do fio, do cabo. E não tem jeito. Esses bichos é no veneno. Daí então, você pode interferir nesses 3 As que eu falei para você. Tenho rato na minha casa, já penso. Onde que esse rato tá morando? O que ele tá comendo e aonde que ele tá bebendo? Tá? Então, o 4 A, gente, é o acesso. Agora que eu me lembrei. Então, acesso é por onde que ele está entrando na minha casa. Então, nós temos que observar isso daí. O rato está entrando na minha casa por onde? O rato, gente, ele tem uma gordura no seu corpo, no pelo, e é sujo. Então, se ele estiver entrando todo dia pelo mesmo lugar, vai ficar aquela marca de sujeira, assim, oleosa, né? Com sujeira. Você pode ver, assim, às vezes você chega num local que tem na parede certinho, assim, onde que ele está subindo. Porque fica aquela marca de sujeira. Então, vamos observar isso. Quando alguém me chama para ver uma residência, um comércio, daí eu vou observar isso. Daí eu vou falar para ele, olha, aqui você está tendo, né? Qual dessas espécies? Ou o camundongo, né? Ou é o rato de telhado, igual você falou lá na sua casa, você tem escutado barulho no forro da sua casa? E agora é o seguinte, como eu acho que tem muita gente passando pelo mesmo problema que eu, ouviu o rato no forro. Aí você tá num triste dilema, que é o que a gente tá. Joga o veneno no forro para ele morrer no forro e deixar o cheiro na casa? Qual a medida que eu... Por isso que a gente trouxe uma especialista, que o certo é você. E agora a gente já vamos convocar essa especialista para ir lá na residência para saber qual a melhor maneira. Para você não fazer uma coisa errada e depois se arrepender, falar, nossa, o que eu fiz? Gente, o veneno de rato, né? Além de você fazer essa outra parte, que é os cuidados que cada um tem que ter, observação, temos os raticidas, né? Os raticidas modernos, gente. Raticidas modernos que eu falo são esses que nós temos nos mercados com selo do Ministério da Saúde, tá? Existem produtos que matavam os ratos de imediato que não são apropriados, não têm antídoto, causavam morte em cadeia e até uma contaminação dos seres humanos maior. Então, quando eu vou pensar em pôr um raticida na minha casa ou por uma empresa especializada ou sozinho, o que eu tenho que pensar? Eu tenho criança, eu tenho animais, tenho que observar isso, né, para não houver uma contaminação. Daí no forro, eu vou jogar o veneno no meu forro? Posso jogar. Daí a preocupação, vai ter um cheiro desagradável desse rato? Pessoas que pedem para mim, eu quero um produto que seca o rato, né? E esse produto não existe. E o que acontece? Os raticidas modernos, eles matam os ratos por... eles matam hemorragia interna. Então, o que acontece? Os fluidos corpóreos, né, vão sair mais rapidamente assim que ele comer o produto e ele vai secar mais rapidamente porque perde os fluidos. Então, ele vai secar mais rápido do que se um rato que come um outro tipo de produto. Sim, de 2 a 3 dias, gente, mas é inevitável, haverá o cheiro. Se ele morar na sua residência. Chegou aqui, deixa eu mandar um abraço aqui, Inês. Cimento, o pessoal usa muito, cimento com Nescau para rato. Nunca ouvi falar. Sim, cimento com Nescau para rato. Tem eficácia isso?
Olha, gente, tem diversos produtos aí que as pessoas utilizam e não tem, assim, nenhuma comprovação de eficácia, né? Primeiro, que eu até comentei para o Anderson, os produtos que a gente coloca para os ratos, quem come primeiro são os doentes e os velhos, né? Eles mandam os doentes e os velhos comerem. Olha que rato safado. Os bão, as fêmeas, não come. Eles mandam os doentes e os velhos. Ó, você tá com o pé na cova, vai lá comer, se você não morrer, não come. Daí eles observam, se o rato morreu de imediato, em poucas horas, as fêmeas e os machos de idade reprodutiva não chegam para comer aquele alimento. Tá? Então, você colocava lá antigamente um produto, matei 50 ratos, coloquei na pinga e morreu 50 ratos. Você vai ter o efeito bumerangue, porque você achou que está matando, mas você matou só os velhos e o doente, as fêmeas vão entrar no cio e em 20 dias você vai ter o dobro daqueles ratos. Então, esses produtos, essas misturas caseiras, produtos que são proibidos, às vezes causam um efeito não esperado. Tem receitas, inclusive, Anderson, já vi, não tem essas lâmpadas fluorescentes? Sim. Você quebra essa lâmpada fluorescente, fica aquele pozinho. Sim, aquele pozinho vidro, corta né? pra caramba. É o chamado de cerol. Que até nas pipas, até a gente já viu que isso é Sim. proibido. O que as pessoas fazem? Pega o cerol, amassa a banana e coloca aquele cerol junto com a banana e coloca pro rato. Diz que corta tudo o rato por dentro. É possível que corte o rato por dentro. Não, é possível, mas é que nem eu te falei, quem que vai morrer? Os doentes e os velhos. Daí os outros, né, que são os principais da cadeia alimentar da sociedade não vão estar morrendo. Deu para entender então o seguinte, gente, a gente ficava conversando aqui o dia todo sobre isso. Deu para entender então o seguinte, qualquer produto que mata de imediato não vai fazer efeito desejado. Faz. Em qualquer espécie. Em qualquer espécie, gente. Você tem que ter um produto que não mate na hora, por isso que às vezes até esse negócio formigueiro... até o Hudson um dia chamei lá em casa e falou, Kiko, daqui 3, 4 dias vai começar a fazer efeito, mas putz, daqui 3, 4 dias, falou, porque se matar na hora, eles não vão pra dentro da toca, se eles não for pra dentro da casa, eles não vão matar, tem as gente que vai pessoas matar. às vezes têm pressa, né, querem, vai lá e termina pra mim hoje. Não é dessa maneira, gente. E também não existe extermínio, gente. As pragas vão existir, a gente trabalha com controle de pragas, né? Então, vai dar uma melhorada, vai dar uma amenizada, vai ficar tranquila a sua casa, mas você tem que manter os hábitos de higiene, de controle, para poder afastar essas pragas da sua casa. Só que nesse caso, especificamente do forro, por exemplo, que eles não descem, inclusive, para o chão, porque geralmente... Eles fazem uma bagunça, eles deixam cocô de rato em cima de fogão das coisas, você vê. Sim, verdade. Você saca que tem rato ou não. E outra, você vê eles. Ponto. Eles só ficam no forro, só fazem barulho, não desce do forro dentro da casa. Ou seja, eles estão simplesmente alugando a sua casa sem pagar aluguel. Estão se alimentando em outros locais, saindo dali e voltando para ali. Sim. O ideal era descobrir por onde é que eles estão entrando. A gente dá uma olhada para ver por onde eles estão entrando, tá tendo acesso lá nesse forro, e colocamos aí um raticida nesse forro, né, com iscas ali apropriadas, para ele estar comendo ali naquele local e vir a morrer. Aquela história de que você coloca um veneno pro rato descer para beber água, e quando ele beber água ele já fica lá. Isso também é... É que acontece dessa maneira, né? Esses raticidas que matam por hemorragia interna, o que acontece? Quando você perde muito líquido, vai te dar sede, né? Então, realmente, eles vão procurar água, mas não é que vai morrer ali imediatamente bebendo água, né? Então, ele vai procurar beber um pouco mais de água, se for possível para ele, mas não é necessariamente que ele vai morrer ali bebendo água perto. Gente, deu para entender algumas coisas. Primeiro, a sua casa tem que estar limpa, né? Esses bichos vão procurar comida e água. Ponto. Se não tiver comida e água, eles não vão ficar ali. O esconderijo, né? Às vezes muita tranqueira que a gente guarda na casa da gente. Esse é outro problema. Por que o ser humano é assim, gente? Por que a gente guarda tanto lixo em casa que não tem serventia? Verdade. Né? Porque, não sei, o ser humano é desse jeito, então eles procuram esconderijo. O rato, principalmente, tem que ter um esconderijo. Tem que ter um esconderijo. Ele não fica à mostra, ele tem que ter um esconderijo. Essas armadilhas com cola, eu vi que funciona, mas ela é muito cara, né? Você abre lá e ele vem, se cola ali. E também só vai funcionar para os camundongos, né? Porque o rato maior, ele acaba passando ali e não fica grudado, viu, gente? Então, só pro pequenininho. O camundongo pega bem, tá? Mas não é... Para os ratos maiores não tem eficácia, não. O ideal, se você tiver qualquer tipo de infestação na sua casa, é chamar um especialista, né? Chamar um especialista que ele vai lá, vai dar uma analisada, ver que tipo de bicho qual é a melhor maneira. É igual um médico isso, parceiro. Você não vai se automedicar.
É isso aí. E outra, ainda existe alguns venenos que são proibidos, o tal do chumbinho, esses venenos ainda você consegue encontrar. Em alguns, como disse a Fabíola, é o efeito bumerangue. Você vai matar os velhos e os doentes e os novos vão, Fica lá, fazer né? ratinho novo. E aí, você vai ter uma outra ninhada grande. E esses raticidas... E parece que eles têm controle populacional. Eles mesmos, né, se controlam. Eles têm. Tipo, vamos supor, mora aqui nessa casa, nessa sala, eles sabem a quantidade de alimento que é suficiente para eles. Vamos supor que eu tenho 10 ratos aqui. Eles têm a noção que dá para viver 10 ratos. Então, eles inibem o cio para ficar só nesses 10. 10 ratos. Agora, se morreu 5... Então, eles fazem 5 ou 6. Fazer mais uma ninhada. Que loucura, velho. Aí depois fala que esses bichos não pensam uma ova. São bem espertinhos. Não pensam uma É ova. o instinto de sobrevivência, né? Das pragas, animal, fala né? mais alto aí. O ideal é você manter a sua casa limpa. Se você Sim, tiver... o mínimo, né? Qualquer vestígio. Isso eu aprendi com um documentário que eu vi. Se você vê um rato na sua casa, não só tem uma ova. Tem uma ninhada. Né? E eles não andam sozinhos. Rato não anda sozinho. E tem os vestígios de fezes, né? De urina, que tem um cheiro forte, alimentos ruídos, né? Material ruído. Os locais que eles gostam de ficar escondido dentro de armários. No fogão, aquele fogão dentro do forno. Isso. Porque é aberto por baixo, eles entram, eles fazem ninho dentro do forno. Meu irmão, é terrível. E a urina do rato é totalmente corrosiva. Né? E eles roem tudo. E sem esquecer, gente, não pode esquecer de falar, gente, que os ratos e as demais pragas transmitem doenças. Tá? Então, dos ratos, principalmente, nós temos a leptospirose, febre tifoide, salmonelose, tá? Então, são doenças assim que, às vezes, é uma doencinha de nada. Não, são todo tipo de doença, se você não cuidar e não se tratar, pode se agravar, né? Então, tem esse agravante também, que é a contaminação, tanto dos fluidos do corpo das pragas, como as pragas que trazem coisas nas patas, pelos lugares de onde elas vêm. Por isso que eu falo, entre em contato com o nosso amigo Hudson, toda a equipe da Gomes Dedetizadora, 35310310, façam uma avaliação aí, e outra equipe lá também é preparada para fazer avaliação nos comércios para laudo, também, né? Sim. Inspeção de laudos. Sim, temos os laudos para vigilância sanitária. Entra em contato lá, só agradecer pela... Com certeza. E dizer para você não vai viver livre desses bichos. Você vai controlar eles, mas tem que ser um controle periódico. Sim, periódico. Né? Não posso fazer uma vez, esquecer, gente que volta e daí em festa maior ainda. O ideal é de quanto em quanto tempo. Eu vou dar um exemplo. Você foi na minha casa, me livrou daqueles malditos ratos, que nós vamos ter que se livrar deles. A gente fez lá um controle de baratas, passou veneno, aranha também, que é o mesmo jeito. Deu uma geral. Hoje, fizemos hoje. Qual é o ideal para mim refazer novamente esse serviço para mim manter minha casa sempre? Olha, nas residências nós trabalhamos com produtos que matam na hora e residuais. E seria então de 5 a 6 meses, né? A cada 6 meses. Isso, a cada 6 meses. Gente, 2 vezes por ano. Agora, no comércio, gente, parte que trabalha com alimento, principalmente, a gente recomenda daí uma aplicação mensal, né? Que é um controle mais rigoroso por causa da alimentação, né? E daí condições maiores que são para as pragas. Tem alguns truquezinhos bacanas. Eu vou passar esse truque. Esse truque é bacana. Rato gosta de alimento. E outra, você fala, tá no pacote. Ele vai lá e vai roer o pacote. Vai roer o pacote, sim. O que a gente fez? A gente comprou aquelas caixas organizadoras. Sim. Que é de um grosso, ele é transparente e grosso. Aí a gente separa por organização. Açúcar, arroz, tal, numa caixa daquela, fecha e coloca no armário. Aí as coisas picadas na outra, fecha e coloca no armário. Vai colocando tudo em caixa organizadora. Não sobrou nada pro morfético comer. Lixo, toda noite você tira ele. Retirar o lixo noturno, gente, principalmente. Não deixar a louça suja na pia, que são resíduos alimentares para várias pragas durante a noite. Rato dificilmente vai atacar a sua cozinha de manhã, de dia. Eles procuram à noite, a hora que apaga tudo, que tá tudo em silêncio, eles vão. Se eles não tiver lixo na lixeira, não tiver nada sujo, se ele tentar procurar alguma coisa, tiver tudo na caixa organizadora... Tudo organizadinho. Pronto. É difícil, ele vai procurar outro lugar. Ele não vai ter o que fazer, né? A não ser que seja os ratos que só moram na sua casa, né? Que não se alimenta na sua casa. Mas o rato também, como nós, né? Eles procuram comodidade. Então, se ele tá morando na sua casa e não tem alimento, é porque bem próximo deve ter. Então, essas condições aí tem que ser observada, né? Se ele achou ali um lugar propício para ele morar, é porque perto dali tem um lugar onde está se alimentando. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um abraço pro Hudson. Hudson, obrigado por liberar aqui
né? Verdade. Pra gente aqui. E a gente vai ter que trazer mais vezes pra gente conversar mais. Sim. A Estou à respeito disposição, gente. Porque é um assunto que realmente A gente conversa todo o dia mundo inteiro, aí. né, também. Sim, sim, verdade. Porque tem alguns controles naturais, você sabia, né? Sim. Alguns Temos. bichos que combatem bicho. Sim. Essa No questão caso, biológica, né? no caso, se não tivesse rato, a população de cobra também seria horrível, né? Cobra e rato e cobra. Se não tivesse cobra, rato dominava o mundo. Cobra come rato. E aí tem o bicho que tá outro. Que nem nós temos né? os sapos, as rãs, comem mosca, alguns insetos que ficam na lâmpada, Então, né? eu tô pensando em ter 2 sapos de estimação em casa na época da chuva. Eu vou trazer a doutora aqui pra gente falar depois especificamente, daqui uns dias, a respeito de cuidado com pet, pulga e carrapato. Ai, ótimo, gente. Muito bom. Porque é um assunto que vai render bastante. Por quê? Porque cada um tem seu controle. Porque além de controlar no animal, você tem que controlar, porque o carrapato, se ele resolver morar na sua casa, ele entra nas gretas das coisas. É ruim você matar ele, mano. Isso. Aí você limpa, vai no pet shop, limpa, o cachorro vem limpinho. Não dá 10 minutos, o cachorro tá cheio de carrapato de novo. Gente, tem que ser feito no mesmo dia. Controle ambiental e no pet. A gente vai pegar um dia específico só pra falar sobre pet, pode ser? Ótimo, pode ser. Vamos deixar sim, marcado, marcado. Anderson? Vamos Porque sim. pet é um xodó. Sim, Todo sim, com mundo tem certeza. seu pet, né, gente? Pet é um xodó. Então vamos deixar marcado só pra falar sobre pet. Muito obrigado. Hudson, um obrigado pessoal da Gomes Dedetizadora Pois é. por liberar aí pra gente bater esse papo bacana aqui, tá bom? E cuidado, rato, barata, formiga transmite doença. Então cuide da sua casa, porque cuidando do controle dos insetos, você vai ter uma vida muito mais saudável e vai evitar, Deus me livre e guarde de pegar uma leptospirose. Só Jesus na causa. Né? Então cuide do seu ambiente. E um detalhe é limpeza. Básico, né? Básico, limpeza. Deixa a sua casa perfumada, cheirosa. Inseto não gosta de coisa limpa, perfumada e cheirosa. verdade. Não gosta. Aí, se você quiser usar cravo junto com a água, usa. Aí tem produtos maravilhosos da Ecoville que você coloca lá que fica perfumado, né? Eles vão, por aqui. Agora, se você deixar sujo, aquele fedor, aquele cheiro, aí, meu irmão, aí... É um ambiente propício para elas que eles viverem. querem, que eles querem.